e a nossa aula hoje continua falando sobre os temas introdutórios para o cálculo em concreto armado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o material aí que, conjugado com concreto, traz esse material excelente que é o concreto armado, né? Então é a união aí do concreto e do aço. Então, assim, o aço tem diversas aplicações, não só na construção civil, né? Aeronaves, carros, aplicações aí na serralheria em geral, né? Onde se faz uma infinidade de produtos, embalagens, tudo pode ser usado aí o ferro e o aço. O aço para concreto é muito simples de se produzir, porque não se tem tantos requisitos como, por exemplo, se você vai fazer um aço com um acabamento, por exemplo, em o aço inox. Então, tem todo um procedimento de fabricação que, tanto na dosagem ali do carbono e outros componentes, o cromo e etc., que se adiciona, mas também muitas vezes se exige destes aços especiais que se use na fabricação o minério de ferro extraído da natureza, que ele já sem reciclagem, vamos dizer assim. Já no caso do aço para o concreto armado, aceita-se aí todo tipo de sucata que seja levado para o alto forno. Né? Então, porque pode ser reutilizado. O aço para concreto armado, no Brasil, nós dividimos eles em dois tipos aí principais, que a gente chama de barras e fios. Embora assim, no popular e até lá na obra, no final das contas todo mundo chama tudo de barra, mas conceitualmente a gente tem aquelas barras que serão fios, vamos dizer assim. Então a gente tem esses dois tipos, barras e fios. As barras e fios para concreto armado, vocês estão vendo aqui uns exemplos na ilustração. Nós vamos ver em detalhe mais para frente em outros slides, mas aí você já pode ver a apresentação em cilíndrica, né, e uma extensão, né, no formato de barra, né. Você percebe que tem barras lisas, barras com certa saliência, e também você vê aí o fornecimento em forma de bobina. O que diferencia, né? Até porque no aspecto externo essa diferenciação não é tão grande ou visível. O que faz uma determinada barra a gente denominar de barra e outra ser um fio? Essa diferenciação ela está intimamente relacionada com o processo de fabricação. Aqui tem duas figuras, as definições aqui, né, nesse slide, fala barras, ó, é o produto de diâmetro nominal 6,3 milímetros ou superior, obtidos exclusivamente por laminação a quente, sem processo posterior de deformação mecânica. Então, aqui nessa definição, é produzida exclusivamente por laminação a quente. Então, assim, o ferro, né, o ferro, tanto o minério como o sucata, ela vai lá para a panela da fábrica, né, do processo de fabricação, e esse alto forno aqui, ele vai para temperaturas assim que passam de 1000 graus, né, para que o aço atinja sua temperatura de fusão, e ele aqui meio que já em estado liquefeito, né, um estado pastoso aí, ele vai sendo conduzido aqui por uma, aqui se chama lingoteira, né, que vai sair os lingotes aqui
que posteriormente vai se formar a barra de aço aqui. Nesse processo aqui, ele vai se moldando até chegar no seu formato final de barra, apenas no processo de laminação, ou seja, então ele vai entrar no molde que vai formar a barra de ferro, saindo dessa temperatura quente, vai se resfriando, lingotamento contínuo, né, que vai sendo feito aí barra após barra. O fio, ele tem um processo diferente. O processo de fabricação do fio passa, vamos dizer, por esse processo da laminação. Formata-se uma barra ou um tarugo, né, um formato preliminar, que vai ser passado por uma outra máquina, né, que vai reduzir o diâmetro dessa peça. Essa máquina aqui, ele vai esticar, ele vai pegar a ponta do ferro já em temperatura ambiente e vai forçar ele passar por um espaço menor, né, e vai repuxar esse ferro, vai estirar ele, formando uma barra com outro diâmetro. Então, daqui temos a definição aqui. Fios é o produto de diâmetro nominal 10 milímetros ou inferior, ou seja, não temos nenhum fio com diâmetro superior a 10 milímetros, então esse tipo de fabricação é destinado para diâmetros menores, obtidos a partir de fio-máquina por trifilação ou processo equivalente. Esse processo é a frio, né? E ele, então, estica essa barra, forçando com que ela tenha um diâmetro menor do que a previamente preparada. Então, esses são os processos diferentes de fabricação: as barras laminação a quente e fios trefilação ou estiramento, né, a frio. A grande diferença dos dois processos é que o por trefilação vai gerar um certo incremento na resistência de escoamento desse aço, e isso acontece porque ele muda a estrutura cristalina interior, os modos como os átomos estão organizados dentro do aço, né? Então, ele passou por um processo de laminação, chega no estágio ali onde ele está ainda se resfriando, eu venho com um processo extremamente, digamos, violento sobre o aço, que é esticá-lo, então eu mudo a estrutura interna dele. Isso me dá um ganho de resistência. Muito bem. Aqui nós vemos, quando a gente submete esse aço a ensaio, uma alteração clara nos comportamentos do aço, produzido por laminação a quente, né, as barras, e dos submetidos a uma deformação a frio, né, pelo processo de trefilação. Então, aqui, nesse primeiro slide aqui, a primeira figura aqui que apresentam as barras, eu vejo o seguinte: aqui eu tenho um aumento de tensão aqui na vertical e deformação que ocorre em consequência desse aumento de tensão. Então, no primeiro trecho aqui, você consegue observar, né, entre o O e o A, que ele é uma figura regular, aqui uma reta, né? Por quê? Porque nesse trecho aqui, o aço está funcionando como se fosse um elástico, né? Então ele estica e, se depois do carregamento ser retirado, ele vai voltar ao seu estágio natural, até atingir aqui o ponto A. Nesse ponto A aqui, eu tenho o que eu chamo, nas barras produzidas por laminação a quente, patamar de escoamento, que a gente chama, né? Nesse estágio aqui, ele é um estágio plástico, em que
aço está se deformando, mas ele não vai voltar ao seu estágio inicial. Mas esse aço aqui tem um comportamento muito interessante, é porque esse estágio aqui, ele é muito importante na ruína da edificação, né, da estrutura. Porque é esse estágio aqui que me dá o aviso de que a estrutura está se rompendo. O que não ocorre com os produzidos por trefilação. Embora o processo me dê um ganho de resistência, você observa aqui que no primeiro trecho o comportamento ele é igual. Eu deixo de ter o patamar de escoamento e eu defino um ponto de ruptura aqui de modo artificial. No caso do aço aqui por laminação a quente, eu tenho aqui um ponto de ruptura bem visível aqui, que é esse máximo. No caso do aço por trefilação, eu preciso estimar um ponto de ruptura a partir de 2/1000, que forma uma reta aqui, né, um paralelo, né, com a reta aqui do trecho elástico. Essas características do material aço, estou só revisando aí para diferenciar aí os dois tipos de produtos que a gente tem ao aplicar na estrutura. Vamos lá. Então, a parte mais prática aqui, que é o modo como se apresenta para a gente comercialmente, a gente identificar aí os produtos. Então, os aços destinados aí ao concreto se dividem, né, conforme a gente viu aqui, pelo processo de fabricação, em fios e barras. O produto ele vai ter um valor de resistência específico, né, cada um das bases que eu devo conhecer, porque eu vou usar isso no meu cálculo. Então, os produtos do tipo barras, eles se subdividem em duas categorias, né? A categoria CA25 e a CA50. E os aços do tipo fios só tem uma categoria que é o CA60. Assim como nós vimos lá na figura no primeiro slide, os aços, né, fornecidos para a construção, eles podem ter uma conformação superficial de diversas formas. Podem ser lisos, podem ter uma espécie de saliência na sua superfície, e então depende da categoria do aço. As barras da categoria CA25, elas vão ser sempre lisas, isso é de norma. As barras da categoria CA50, sempre nervuradas. Agora, os fios que pertencem à categoria CA60, eles podem ser lisos, nervurados ou entalhados. Aqui, a categoria, a letra aqui CA, ela significa concreto armado. Quer dizer que as barras ou fios foram produzidos para concreto armado. E o número à frente indica a classe de resistência a qual esta categoria está vinculada. Então, por exemplo, o CA25 significa que é o aço que tem aí uma resistência de 250 MPa. O CA50, 500 MPa, e o CA60, 600 MPa. Vocês observam que aqui a resistência do aço aqui é muito, muito superior ao que nós alcançamos aí no concreto. Por isso que o aço é colocado em bem menor quantidade no concreto. E aqui a gente coloca 25, 50 e 60 porque ele está expresso na unidade quilonewton por centímetro quadrado, mas eu coloquei aqui na unidade MPa para vocês observarem aí a comparação com o concreto. De acordo com a norma, a categoria CA25 ela deve ser empregada em obras de pequena importância. Pequena importância aqui é pequeno porte. Embora na prática este aço aqui dificilmente é usado para fins estruturais, né? Normalmente se resume ao CA50 e 60. Inclusive, muitas empresas fabricantes,
já fornecem como barra lisa em tamanhos já preparados para outros usos, né? Como, por exemplo, barras de transferência em pisos. Então, facilmente hoje, embora a norma permita, é usado para fins estruturais. O CA50, que tem aí a sua conformação superficial nervurada, ela é usada para a armadura principal de vigas, pilares e fundações. No caso das vigas, pilares e das armaduras principal das fundações, vocês vão ver, quando a gente estiver no processo de cálculo, que dá obrigatoriedade de que as armaduras principais sejam de CA50 ou até CA25, né, mas não é muito usado. Mas se essas estruturas forem de obras de pequena importância. O que eu não posso usar nas armaduras principais de vigas, pilares e fundações é o CA60, porque o CA60 deve ser usado apenas para armaduras de lajes, armaduras de estribos de vigas e pilares, apenas dos estribos de vigas e pilares, não da armadura principal. Muito bem. A resistência de escoamento, né, é a característica mecânica mais importante do aço. Então, ela vai ser a nossa referência, né, quando a gente estiver falando sobre o aço. Igual o concreto lá, que a gente tinha uma sigla lá, né, por exemplo, o concreto é o FCK, né? Então, do aço é o FYK, resistência característica do aço. E nós também temos o FYD, que é a resistência de cálculo aplicado ao coeficiente de segurança gama. Aqui tem um erro, é gama S, gama C do concreto. Pois eu tenho que corrigir esse slide aqui. Aí eu coloco o coeficiente de segurança do aço é gama S. A gente vai ter uma aula específica sobre isso aqui. Mas, por agora, né, gravem essas duas siglas aqui, FYK e FYD. K, tanto no concreto como no aço, sempre vai estar se referindo a uma resistência que é característica, e o D a uma resistência que é de cálculo, né? Vem da palavra design no inglês. Aqui, para vocês observarem, né? Aquilo que nós falamos, o aço CA50, ele só pode ter a sua superfície nervurada, como nessa primeira ilustração. O CA25, né? Eles estão em amarelo aqui, né? Só pode ser liso, conforme essa figura. Agora, o CA60, está em branco aqui, ele pode ser nervurado, liso ou entalhado. Então, observem aí a diferença do que eu falo de nervura e de entalhe, né? Vamos lá, vamos falar especificamente das nervuras, porque é a característica mais importante do CA50, que é a armadura mais importante aí nas estruturas, né? As nervuras no aço aí, elas têm a função de melhorar a aderência entre o concreto e o aço. Na verdade, para produzir aí uma adesão entre os dois materiais. Eles precisam trabalhar em conjunto. Então, a barra não pode escorregar dentro do concreto, né? Ela não pode ficar livre de maneira que ela escorregue ou gire, em nenhuma das duas situações, né? Ou escorregar ou girar. E como as barras da categoria CA50, elas são aplicadas justamente nas situações mais importantes da estrutura, a norma ela se ocupa mais em detalhar como essas nervuras devem acontecer. Então, ela dá aqui qual é o ângulo, essa nervura, né? Então, aqui tem que ser maior ou igual a 45 graus, né? Ela dá aí um limite até 75. Dá aqui, ó, qual é
a altura, né, da nervura, né, tá vendo aqui, ó, 0,04 do diâmetro, a distância entre nervuras, e especifica, todo aço você vai observar isso, né, vamos voltar aqui na figura anterior, você vê que tem essas nervuras transversais, mas tem sempre duas nervuras aqui, ó, longitudinais, que vão ao longo de toda a barra. Então, são esses dois lados aqui. Também é uma presença obrigatória nas barras de CA50. Né? Por fim, uma coisa natural aqui, né, do que a gente já falou, o aspecto geométrico das barras, elas são arredondadas, né, e o seu diâmetro a gente costuma também chamar de bitola. A bitola é representada pela letra grega φ, né, que é como se fosse um O aqui com esse traço, cortando o O. Né? E muitas vezes, quando a gente vê aqui, em vez de falar assim, barra diâmetro de 40, eu falo φ de 40, φ de 32, φ de 25, φ de 20, φ de 16, φ de 12,5. Quando eu falo φ e o número da barra, eu já estou me referindo à sua bitola, ao seu diâmetro, né? Então, φ acaba sendo aí uma abreviatura que a gente usa no dia a dia, tanto de projeto quanto de obra. Aqui vocês veem a figura, né, as barras sendo apresentadas, vamos dizer, em escala, né? Então você consegue observar aqui a diferença, né, de tamanho entre uma barra FI de 5 e a FI de 40, né? Você vê a FI de 5 cabe várias vezes, né, dentro aqui da FI de 40. Fornecimento disso aí. Né? O comprimento das barras, de acordo com a norma, é 12 metros, tendo aí uma tolerância de apenas 1% desses 12 metros, né? Ou seja, o pessoal pode errar no corte até 12 centímetros, né? Não mais. As barras, elas normalmente são fornecidas em feixes, né? Ou seja, várias barras até formar um determinado peso, né? E aí depende da sua encomenda, né? De 1 tonelada, 2 toneladas, né? E assim por diante. Se você comprar no varejo, você consegue comprar até uma barra de modo avulso, né? Os fios, eles se apresentam também em feixes, né? Tem lá muitas barras agrupadas, formando um feixe, ou já que eles têm diâmetro menor, eles também podem ser entregues em rolos, né? Então, no formato de rolo ou de bobina, ele pode até ter mais de 12 metros, porque vai se formando aí o rolo e aí na obra que se corta. Né? Os fios também, eles podem ser fornecidos em telas e malhas soldadas, né? Normalmente usado para lajes, né? Já se faz a malha e eu não preciso ficar fazendo a emenda com arame, né? Eu já coloco a tela em que já tenho a solda nas duas direções e eu tenho a malha certinho para a laje. Eu vou deixar lá no nosso cantinho de estudo também um catálogo da Gerdau, que vocês conseguem observar tudo isso aí no catálogo, as fotos e tudo mais. Então vamos lá, ó. Aqui eu coloquei abaixo os números dos fios e barras que existem de verdade, né? Que tem os fabricantes estão fazendo
esses diâmetros. Se você for lá na NBR 7480, que fala sobre isso aí, vai ter outros diâmetros. Não adianta a gente trabalhar com diâmetro que não existe, embora a norma permita que você encomende um diâmetro até que não tenha na norma para o fabricante, desde que você calcule aquilo, mas normalmente ninguém vai fazer isso, que sairia muito caro, né, sem muita necessidade. CA 60, eu tenho 4.2, 5, 6, 7, 8, 9,5. Vocês viram lá que a norma fala de fios de 10 ou menor, né? Vocês viram que eles não colocaram fio de 10. Por quê? Porque a norma diz que o fio de 10 precisa obrigatoriamente ser nervurado. Então, se eu faço um fio de 9,5, eu não caio nessa obrigação. Então, uma estratégia bem interessante aqui dos fabricantes, que não causa muito prejuízo também para a construção. CA50, eu tenho o 6.3, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 32 e 40. A mesma coisa o CA25, com exceção do 40. A norma, por exemplo, coloca aqui tanto para barras de CA50 como 25, um diâmetro 22 aqui, que você não encontra nenhum fabricante fazendo esse diâmetro. Então, tirei porque não faz sentido trabalhar com o que não existe. Informações da encomenda. Quando você vai comprar um aço, você tem que colocar ali todas as informações que farão com que você receba o material que exatamente aquilo que você precisa, né? E coloque informações, inclusive daquelas que talvez você não tenha como conferir ali, mas que você exige que atenda a determinadas características. Uma forma muito interessante de fazer é você colocar nas observações do seu pedido de compras o número da norma. Você coloca assim, que atenda a NBR 7480. Se você tiver esquecido de algum outro detalhe, você informar a que norma o aço tem que atender, te livra de muitos problemas, né? Então, é importante você dizer que você quer um aço para que atenda às características que a norma pede. Evidentemente, você tem que dizer qual é a categoria do aço, se é CA25, 50 e 60, todos atendem à norma, mas você tem que dizer qual que você quer. Se você pediu CA 25 ou 50, lembre-se que ele só pode se apresentar com uma determinada superfície. Eles não têm opções. Então, você nem precisa informar qual é a característica da superfície que você quer do aço. Agora, se você estiver pedindo CA 60, você tem que dizer se você quer o liso, nervurado ou entalhado. Tá? Evidentemente, você tem que dizer qual é o diâmetro nominal, né, eu quero diâmetro de 5 milímetros, 10, de 12,5, você tem que dizer qual que é. E tem que informar em milímetros, né, porque antigamente se falava em polegada, né, na obra você ainda vai encontrar muita gente se expressando em polegada, né, falando, o ferro de 12,5 milímetros, o armador fala assim, eu vou pegar o ferro de meia polegada. Mas em compras você tem que usar em milímetros, que é o que manda a norma. A quantidade, aí depende de como você esteja fazendo o seu pedido, você pode falar em peças, né? Eu quero 200 barras de 10 milímetros CA50, que terão 12 metros de comprimento, né? Essas peças. Ou então você pode especificar em unidade de massa, o peso desse material. Fala assim, eu quero 2 toneladas, né, eu quero 500 quilos, e assim por diante. E o tipo de embalagem, feixe, rolo, bobinas, tela, e assim por diante.
Se você for fazer uma transformação em peso, ou o pedido precisa ser feito em peso, e você quer uma determinado número de peças, né? É igual a questão do pão, né? Você vai comprar, ele é cobrado em quilo, mas você, na hora vai comer em casa, precisa saber quantos pães vem, né? Não adianta chegar lá e você, me dá 10 quilos de pão. Você vai querer saber quantos pães vão, mas ele vai cobrar por peso. Mesma coisa acontece aqui no aço. Então, a gente tem que se valer da massa específica do aço, inclusive do valor que a norma diz que o aço deve ter, 7.850 quilos por metro cúbico. Então, fazendo essa transformação, você tem como saber, pela unidade de massa, quantas peças, de quantos metros você deve receber. Aqui, depois vocês podem olhar com mais cuidado, eu apresento aqui as tabelas com os diâmetros das barras, o seu peso por metro, né? Qual é a variação do peso permitido em norma, né? A variação máxima, a área da seção de cada diâmetro e o seu perímetro. Né? Isso aqui para as barras e essa tabela aqui para os fios. A tabela mãe é uma tabela produzida a partir daquelas anteriores, né? Isso aqui lá na frente, para os cálculos, vocês vão observar que ela é muito importante, né? Ela apresenta todos os tipos de barras comerciais, dividindo aqui em CA 50 e 60. Apresenta o peso linear das barras por metro. E qual é a área de seção? Você observa que aqui eu tenho a área de seção para cada diâmetro, né? A gente teve aqui nessa tabela. Agora, essa outra aqui apresenta a área de seção para uma barra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 barras. Isso facilita a hora, quando tiver calculado uma viga, uma laje, um pilar, vir aqui e rapidamente determinar o número de barras que vai ser usado naquela minha solução. Então, essa vai ser uma tabela muito importante no nosso estudo.